Olá, graça e paz seja com vocês, com todos vocês. Através desse vídeo de número 250, eu quero deixar registrado então o comentário do capítulo 20 do livro de Juízes. Bem, queridos, o capítulo 20 do livro de Juízes, ele narra um dos episódios mais sombrios da história de Israel, onde a nação é convocada para combater a cidade de Gibeá, que cometeu um ato hediondo. O capítulo pode ser dividido em várias partes. A primeira delas, que vai do versículo 1 ao 27, do 1 ao 7, é a convocação de Israel. Nesse trecho, todos os israelitas se reúnem em Mispa para tratar do crime cometido na cidade de Gibeá. Um levita conta ao povo sobre o abuso e assassinato de sua concubina. Ele descreve a brutalidade do ato, afirmando que os habitantes de Gibeá tentaram impedi-lo de receber refúgio e virgem. Essa convocação revela a unidade de Israel em face de um crime abominável e o desejo de fazer justiça coletiva. Do versículo 8 ao versículo 11, a decisão de combater Gibeá. Após um relato do levita, a Assembleia de Israel decide atacar Gibeá. Aqui destaca-se a resolução pública de punir o mal, mostrando que a justiça deve ser coletiva, perseguida e que as penas sobre o pecado devem ser severas. A menção ao fato de que todas as tribos de Israel se uniram como um só homem, sinaliza um forte senso de coesão nacional, contrastando com a desunião que caracteriza a época dos juízes. Consultando o Senhor, do versículo 12 ao 14. As tribos de Israel enviaram mensageiros a Gibeá para exigir que os responsáveis pelo crime sejam entregues. Gibeá, no entanto, se recusa a entregar os culpados e se prepara para a batalha contra as tribos. A recusa dos gibeonitas gera uma atmosfera de conflito inevitável, evidenciando a gravidade da situação e a irresponsabilidade da cidade por acolher o crime. Versículos 15 ao 21. Conflito e derrota inicial. O exército israelita, contando com 400 mil homens, é chamado para a batalha e eles enfrentam os gibeonitas. No entanto, o primeiro confronto resulta em grande perda para Israel, com 22 mil homens mortos. Este evento enfatiza a seriedade da guerra e a necessidade da dependência divina para a vitória. Israel, após a derrota, se volta em arrependimento e consulta a Deus. Versículo 22 ao 28, consultando Deus novamente. Após a derrota, outra consulta é feita e Deus lhe dá permissão para lutar novamente contra Gibeá. Essa parte do texto ilustra a importância da oração e da busca perante a orientação de Deus antes de tomar decisões. Israel aprende sobre a necessidade de se alinhar com o propósito e as direções divinas em suas ações. Vitória final e juízo a Gibeá. Versículo 29 ao 48. No final do capítulo, Israel realiza um plano estratégico que leva à destruição de Gibeá. A cidade é quase completamente exterminada, com apenas algumas vidas poupadas e 600 homens conseguem escapar. Este ato de guerra é visto
como a execução da justiça de Deus sobre o pecado extremo. O desfecho enfatiza que a moralidade e a justiça são não negociáveis para a comunhão de fé. Vamos ver a aplicabilidade desse capítulo nos nossos dias, ou o que nós podemos aprender com esse capítulo. Os ensinamentos do capítulo 20 podem ser aplicados de muitas maneiras. Primeiro, a seriedade do pecado e seus efeitos destrutivos são um lembrete da necessidade de se responsabilizar por ações, tanto individuais quanto coletivas. A busca por justiça e arrependimento deve ser manifesta em nossas vidas diárias. A unidade da comunidade na defesa do que é certo é essencial, assim como a necessidade de orar e buscar a direção divina em todas as decisões. A unidade da comunidade na defesa do que é certo é essencial, assim como a necessidade de orar e buscar a direção divina em todas as decisões. Um aspecto interessante do capítulo é o nível de detalhamento estratégico empregado por Israel na guerra contra Gibeá. As táticas usadas, como emboscadas e enganos, são frequentemente estudadas em círculos acadêmicos e militares. Outro ponto curioso é a reverência ao levita que foi diretamente afetado, mostrando a vulnerabilidade das pessoas, mesmo aquelas que ocupam uma posição espiritual. O heroísmo e a tragédia andam de mãos dadas no relato. Amém? Então fica aí, através desse vídeo, alguns comentários sobre o capítulo 20 do livro de Josué, do livro de Juízes, me perdoe. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.